Isto é todo um processo de esperar que os cães façam um bocadinho menos de barulho. Opinião sem memória! Do quê? Perguntam vocês e muito bem, não perguntam, aposto, mas pronto. Vá, Bunny do futuro. Força aí! Wicked Lovely. Fun fact, uma das muitas tatuagens que eu tenho nas costas, eu deveria fazer um vídeo sobre as minhas tatuagens, seria interessante. Segundo fun fact, já que estamos numa de fun facts, o Wicked Lovely tem um livro que se chama Tatuagem. Ora bem, a opinião sem memória do Wicked Lovely. Como eu disse no vídeo anterior das opiniões sem memória, eu vou-me permitir ler os resumos dos livros para vos poder ao menos dar algum fundamento, mas ainda assim, se eu tiver noção de que me lembro de qualquer coisa, eu vou querer falar dessa qualquer coisa primeiro. Portanto, neste livro eu só quero confirmar o nome de duas personagens, mas vamos chamar-lhes ela e ele. Ela é uma rapariga normal que consegue ver fadas, faz parte é hereditário, a avó dela também consegue, e ele não. E ele é o rei da corte de verão. As fadas são divididas por corte de verão, corte de inverno, corte das sombras e qualquer coisa que signifique equilíbrio, harmonia, nessa onda. São estas as 4 cortes. Sendo que a corte do verão, obviamente, adora calor e tudo mais. A corte do inverno, gelo e frio, obviamente. A corte das sombras dá-se bem com coisas como esta, tudo o que perturbe os humanos. E a outra corte que basicamente só whatever nada, só vá. É basicamente uma pessoa que gera essa corte, vai lá pelo equilíbrio das coisas. Portanto, como eu estava a dizer, são estas as 4 cortes e nós acompanhamos. Eu acho que o nome dele tem um K, ou dele ou dela. É o rei da corte de verão e ele encontra... Desculpem, eu tenho que ir ver os nomes deles, porque senão vocês... Ela é a Aisling, já me apareceu aqui, e ele é o Keenan. Portanto, não li o resumo, cá atrás estão as regras que a avó lhe dá, e o resumo está... Não está, cá atrás estão as regras, não, afinal está aqui uma pequenina sinopse, e depois cá dentro tem aqueles... as frasezinhas que os outros escritores dizem, os blobs, vamos dizer que são blobs. Então, as regras da Aisling, porque isto é muito importante. Não olhar para fadas invisíveis. E depois temos uma pequena explicação. Desde que nasceu, a Aisling sempre viu fadas. Foi o que eu disse. Isto não vos interessa. Regra número 2, não falar com fadas invisíveis. Está obviamente ligada à primeira regra. É importante que elas não percebam que elas conseguem ver. Mas como o Keenan, o rei da corte de verão, quer que a Aisling seja a sua rainha, as fadas começam a persegui-la e a dar-lhe boa sorte e presentes e coisas assim, salvo erro. E eu estou-vos a ler as regras ao contrário. Portanto, a regra número 1 é nunca chamar a atenção delas, a 2 é não falar e a 3 é não olhar. Não vou ler a sinopse, acho que não preciso. A Aisling tem um melhor amigo, que é o Seth. São 3 nomes muito importantes nesta eu ia dizer trilogia, mas entretanto traduziram o 4 em português e acho que o 5º não vai sair em português, o que me deixou muito, muito triste. Mas a grande vantagem destes livros é que se quiserem ler só o primeiro, só o segundo, só o terceiro, só o quarto, é possível fazer isso. Eu gosto sempre de livros que me dão essa possibilidade e esta coleção dá. Neste primeiro livro acompanhamos basicamente o Keenan a tentar que a Aisling pertença à corte e a Aisling passa muito tempo com o Seth. Isto porquê? Isto porque as fadas detestam metal. Salvo erro, ele especifica o aço. Eu sei que o Seth vive ao pé de uma estação de comboios, dentro de uma carruagem. Ele tem tipo um apartamento feito dentro de uma carruagem, uma cena assim do género. Portanto, a Aisling passa muito tempo com o Seth. A Aisling gosta muito do Seth, tem também uma melhor amiga e o Keenan está a tentar que a Aisling vá para a corte de verão e seja a sua rainha
de verão. No meio deste processo todo, há claramente uma viagem até à corte, no mundo das fadas. Quem já leu Shadowhunters ou qualquer outra coisa com fadas sabe que não se aceita comida de fadas e a Aisling também sabe do mesmo. Obviamente, graças a todas as regras que a avó lhe deu. Fantástica, avó. Obrigada. No final do primeiro livro, a Aisling consegue um acordo que lhe permite viver entre os humanos, mas ser a rainha das fadas. Após este acordo, eu penso que seja no segundo livro, dizem a Aisling que ela tem um bronze, um glow. Normalmente a Luna fica no meu colo, hoje apresento-vos King Alexandre, o nosso Bobby mais fofo. Vou então ler o resumo deste, porque eu não tenho a certeza, mas eu acho que este livro é sobre o 7. Pelos vistos este é o 3 e portanto este é o 2. Tinha isto na ordem errada. Lembram-se de eu ter dito que a Aisling tinha uma melhor amiga, além do 7? É a Leslie. Então, vocês não veem, mas eu continuo com um cão no meu colo. Ele é um bocado grande e está numa posição um bocado desconfortável para os dois, aposto. Se ele não mandar o tripé ao chão, já é uma sorte. Se o telefone tremer, se o vídeo ficar tremido, podem agradecer ao King. E aí? Neste livro, como o próprio nome indica, tatuagem. O que é que acontece? Depois da Aisling se tornar imortal e se juntar à corte de verão, a corte das trevas, das sombras, do caos, não está assim muito feliz. Quem é que precisam de conhecer para esta corte? O Irial, só leva um R, portanto, Irial, que é o rei desta corte. O Irial é o rei desta corte e descobre um novo método para conseguir mais alimento para a sua corte. Como eu tentei explicar, provavelmente muito mal, eles alimentam-se do caos e dos nossos sentimentos negativos, dos humanos, e o que é que ele descobre? Que através das tatuagens em que na tinta misturam sangue das fadas, salvo erro, eles conseguem absorver e alimentar-se das nossas tristezas e dos nossos problemas e dessas cenas todas, ficando assim uma corte um bocadinho mais forte. Outra personagem que devem saber, ter em consideração aqui é a Bananach. A Bananach, que é uma personagem muito interessante, má, é uma fada que o cabelo se torna em penas de corvo e gosta de caos e não acredita no equilíbrio, ou seja, não tem de haver a mesma quantidade de caos que há de paz. Para ela era só caos. Que é a irmã da Sorcha. Very interesting, não é? A Sorcha, que se lembram, é uma bué fofa, já vamos ver mais à frente. A Leslie, que é a melhor amiga da Aisling, decide então fazer uma tatuagem e sente-se muito atraída por uma tatuagem em particular, que é uma tatuagem que a iria ligar, salvo erro, ao Irial ou a um dos personagens mais fortes desta corte. E faz a tatuagem. Muitas coisas acontecem, está cada vez mais dentro do mundo. Devo referir que há uma discoteca específica onde eles costumam ir, onde as fadas costumam interagir mais com os humanos, disfarçadas, obviamente. E há muitos encontros entre a Leslie e o Irial, salvo erro, e a Aisling, o Seth e o Keenan. No final deste livro há todo um processo doloroso e complicado em que a Leslie acaba por se desconectar da corte e, do que eu me lembro, há tipo 2 pedras e uma cena e não me lembro de muito mais. Estes 2 livros eu li, o Wicked Lovely eu li há coisa de 9 anos, o Tatuagem há coisa de 6 anos, portanto não tenho as memórias mais frescas, mas adorei. Logo a seguir ao Tatuagem, e porque eu já não me lembrava do quanto eu gostava da história e estava realmente empenhada, eu comprei o Wicked Lovely Frágil Eternidade,
que é sobre o Set. Vou só ler o resumo muito rápido. O resumo disse-me 0. O Frágil Eternidade é então sobre o Set, principalmente, e a Sorcha. O que é que acontece? A Aisling foi tornada, no primeiro livro, foi tornada imortal para poder ser a rainha da Corte de Verão. O Set e a Aisling, entretanto, no primeiro livro ainda, tornam-se um casal. E, obviamente, aquela história do amor forever tem novas conotações, tendo em conta que a Aisling vive forever, porque é a rainha das fadas e agora é imortal. Ou o Set aborda a Sorcha, ou a Sorcha aborda o Set. E o que acontece é, o Set é artista. Eu já não me recordo se é artes plásticas. Ele é artista de artes plásticas e a Sorcha tem um fraquinho por artes plásticas. E no livro dizem que ela costumava apadrinhar certos artistas que nós conhecemos do nosso mundo de hoje e tal, ou seja, criava-lhes um nichozinho ali no mundo das fadas onde eles podiam só criar e estar na sua paz. Sugere isto ao Set, que o Set não aceita porque, na verdade, o único motivo pelo qual ele está disposto a ser imortal é pela Aisling. Se eu bem me lembro, a vida do Set fica ligada à vida da Sorcha. O que significa que, uma vez que a Sorcha é imortal, o Set torna-se imortal e pode então estar com a Aisling. E há uma espécie de acordo do estilo, ele vai à corte da Sorcha uma vez por mês ou qualquer coisa nesse género. Eu acho que ela tem que o ludibriar porque ele não quer estar lá. E embora ela lhe dê tudo o que ele precisa, todos os materiais, todas as fontes de inspiração, tudo o que ele possa desejar como artista, a Sorcha tem mesmo que ludibriar o Set para que este aceite o seu acordo. Mas no final eu acho que ele aceita, não só por ele, pela Aisling, mas porque é o melhor para o mundo dos humanos. Isto tudo enquanto vai havendo uma espécie de pseudo-batalha entre a Sorcha e a sua irmã, Bananar. E o Set fica considerado o filho da Sorcha. Agora os fantasmas aparecem neste ou no outro? Neste. Acho que estamos aí relativamente bem. O próximo são As Sombras Radiantes. Este livro eu só soube que havia, obrigada Sérgio Portuguese Boy Books, porque o Sérgio me disse, porque eu não fazia ideia, eu achava que já tinha todos, estavam traduzidos em português e depois ele disse-me, não, há um quarto livro em português. E eu comprei este livro há 2 anos, o ano passado, e foi quando eu o li. Seria de esperar que a minha memória estivesse mais fresca em relação a este, não seria, mas não sei se sabem, mas eu e nomes e eu não nos damos bem. Então, antes de mais, há aqui uma coisa que eu quero ler para vocês. As personagens principais deste livro são a Annie e o Devlin. A Annie é filha do melhor amigo do Iriel, que é o que faz as tatuagens, se a minha memória não me falha. Mas é só meia filha, ou seja, ela é meio fada, meio humana. Depois temos o Devlin. O Devlin, que é irmão da Sorcha, e é aqui que eu quero ler. Portanto, vou começar daqui. É irmão da fria e lógica Rainha Suprema das Fadas, que é Sorcha, e da sua gêmea caótica, a encarnação da guerra, a Bananar. O que é que acontece então neste quarto volume? No quarto volume desta série, acompanhamos a Annie, não há tanta participação da Aisling como houve. No terceiro livro já mal aparecia a Leslie, que é relevante para o segundo. O Set vai aparecendo porque a Aisling vai aparecendo, porque o Keenan vai aparecendo. No meio disto tudo aprendemos já muitas coisas. Aprendemos que houve um rei da corte de verão que se apaixonou por uma rainha da corte de inverno. E foi assim que o verão entrou em decadência e começou a fragilizar-se, criando um desequilíbrio nas cortes. Portanto, isto é tudo muito... Neste livro, o que importa é a Annie. E
o que importa é a Annie e eles são, não é caçadores canídeos, não. Eles têm tipo uma alcunha que tem a ver com canídeos, alcateias, caninos, qualquer coisa nessa onda. O pai da... eles têm uma espécie de cavalos, que não são cavalos, são uns seres fiéricos que se transformam em qualquer modo de transporte ou podem transformar-se em animais pequeninos para levarem, por exemplo, no bolso. E a Annie queria ir caçar com o pai e com a alcateia do pai. Mas ele nunca deixa, porque ela é meio humana, então é muito frágil e Na verdade ele só gosta muito dela, ele é bem fofo. Eu acho que ninguém sabia que ela existia e quando descobrem, a Sorcha e a Bananar decidem que o melhor é matar a rapariga e dizem ao Devlin que ele tem que o fazer. Mas é aqui que entram os fantasmas. Mas o Devlin, entretanto, apaixona-se pela Annie, então obviamente que isso não pode acontecer. E o Devlin tem um sítio onde se consegue esconder na cena lá das fadas, no mundo das fadas, onde ele vive numa gruta com um fantasma bué da BDS. Esse fantasma bué da BDS comunica através dos sonhos com as pessoas que estão vivas e é assim que ele consegue, que esse fantasma BDS, que é uma chavala, consegue falar com a Annie. Entretanto, a Annie e o Devlin também conseguem ter sonhos em conjunto e basicamente a Annie rouba um desses, vamos dizer, carros, porque o dela transforma-se num carro. É tipo, estão a ver o Kit que fala com o condutor do Kit, que eu não me lembro o nome? É tipo isso. Ela entra, não tem de fazer nada, se ela quiser o bicho conduz sozinho, se ela quiser conduzir ela, conduz ela, e eles comunicam, dão-se bem, tipo, telepaticamente. Ou ela responde, mas o carro responde-lhe telepaticamente e o Devlin fica confuso, uma coisa assim do género. No meio disto tudo, é uma grande história de amor, muito fofinha, mas o mundo das fadas corre um grande risco, porque a Bananar está a criar uma grande destruição e eles têm que a enfrentar. Eu não me lembro de muito mais, mas também não quero dar spoilers. Há algumas lutas, há algumas referências ao passado, toda a história. No geral, e é isso que importa, eu gostei muito desta coleção. Mesmo tendo lido de forma muito dispar, muito separada, muito cada um a seu tempo, foi uma coleção que eu gostei muito de ler e que eu gostava muito que a saída de emergência continuasse a publicar. Eu compreendo que não haja muita gente a comprar, mas conseguimos chegar ao quarto. Há 5 livros e uma coletânea de short stories. Portanto, saída de emergência. Eu sei que não vão ver isto, mas por favor, só mais um. Please. Se vocês gostam de fadas, mas com aquela conotação mais... Não é mais dark, porque eu não acho que estes livros sejam dark e pesados, como, por exemplo, o Reckless é um bocado... Não é dark, é só... Se gostam de fadas, mas sem aquela ilusão de que é tudo bom, eu aconselho-vos a lerem, eu gostei muito. Os livros são da Melissa Mar, ela escreve muito bem e tem um pormenor, eu vou mostrar-vos no primeiro. Estão a ver esta quantidade incrível de post-its? Isto é porquê? Porque no início de cada capítulo há estas pequenas introduções. Esta, por exemplo, é do Folk Tales of Brittany, de Elise Mason, e diz: o povo diz que o único modo de evitar a fúria delas é encontrar um ramo de verbena e atá-lo juntamente com um trevo de 5 folhas. Essa magia é eficaz contra qualquer desastre. Vai buscar muito folclore antigo, inclusive há aqui algumas referências a uma espécie de dicionário. Não é bem um dicionário, é mais uma enciclopédia de mitologia de fadas. É tipo uma enciclopédia de mitologia de fadas. E estes certos, estas frases são muito boas. E acho que foram um bocado a base para esta história. Não para a história em si, mas para a forma como as fadas se organizam e como elas agem. E eu acho que isso foi muito positivo.
E eu adorei esta série. E se a saída de emergência não publicar o quinto, eu sou sincera, eu vou acabar por comprar o quinto em inglês e os contos também. E eu esqueci-me de vos dizer as estrelas destes livros. Ao primeiro livro, Amores Rebeldes, Wicked Lovely, eu dei 3 estrelas e eu estava no primeiro ano de universidade. Ao segundo livro, Wicked Lovely, Tatuagem, eu dei 3 estrelas. Ao terceiro livro, Wicked Lovely, Frágil Eternidade, eu dei 4 estrelas. E por fim, às Sombras Radiantes, eu dei 4 estrelas. Eu costumo dizer que nunca dou 5 estrelas a um primeiro livro, a não ser que seja arrebatador de alguma forma. Este começou nas 3 porque eu estava a testar águas e sinceramente estava numa fase da minha vida em que eu tinha vergonha de ler este tipo de coisa. Eu lembro-me perfeitamente de estar à porta da minha sala de projeto, de estar sentada a ler e de um colega me perguntar: o que é que estás a ler? E eu dizer: nada. Eu vi alguém comentar há muito pouco tempo, que uma semana ou 2, que clássicos são literatura, mas fantasia já não é. E eu, quando estava a ler o primeiro, era de facto uma coisa que me ocorria. Portanto, é isso e até uma próxima!